Gente, bom dia. Nós iremos dar continuidade ao assunto, tá bom? Nós estamos falando de produtos notáveis e nós já estudamos na aula passada o quadrado da diferença de dois termos, né? Nós estudamos também o quadrado da soma, tá? E ficou faltando o produto da soma pela diferença e os outros mais dois casos, tá bom? Então vamos voltar a nossa atenção agora. Depois que vocês já estudaram o quadrado da soma e o quadrado da diferença, nós vamos estudar agora o produto da soma pela diferença de dois termos. Gente, escutem só. Nós falamos na última aula que há certas multiplicações de polinômios que elas obedecem um padrão. É como se vocês tivessem, vamos supor, uma escada. Observe que a escada ela é padrão, ela se repete, né? Então, nas multiplicações de polinômios, quando acontece certo padrão de multiplicação, nós chamamos essas multiplicações, essas regularidades de produtos notáveis. E nós já estudamos o produto da soma, o quadrado da soma, o quadrado da diferença. Agora nós vamos estudar o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, quando você tem, por exemplo, o produto da soma A mais B vezes o produto da diferença A menos B, isso daqui, gente, ó, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ó. Só isso. Se você fizer pela propriedade distributiva, A vezes A vezes menos B, B vezes A e B menos B, você vai encontrar isso daqui, ó. Então, toda vez que você tiver um produto notável, um produto da soma pela diferença, sempre é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Observem que o A aqui é o meu primeiro termo e o B é o meu segundo termo. E aqui também, ó, tanto o A como o B ele é o primeiro, então eles se repetem. Então vamos, por exemplo, colocar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui x mais 2, produto da soma, pela diferença, x menos 2. Isso aqui vai ser igual a quanto, professor? Sem fazer o cálculo, sem aplicar a propriedade distributiva, sem você fizer isso, você fizer logo isso daqui direto, ó, vai dar x ao quadrado menos 4. Olha aí, ó. Por quê, professor? Porque dá o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? X, então x ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo termo? 2. 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4. Então, o produto de x mais 2 vezes x menos 2 dá x ao quadrado menos 4. Vocês conseguiram entender? Então, eu posso fazer também pela propriedade distributiva, ó. Se você for aplicar aqui pela propriedade distributiva, eu vou fazer bem aqui para vocês, ó. X mais 2, que multiplica x menos 2. Eu vou aplicar x vezes x, x vezes menos 2, e 2 vezes x, e 2 vezes menos 2, ó. Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 2, ó, vai dar menos 2x. 2 vezes x vai dar mais 2x. E mais 2 vezes menos 2, ó, mais 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Porque mais vezes menos dá menos e 2 vezes 2 dá 4. Gente, aqui eles são simétricos, ó. Aqui eles são simétricos, dá zero. Então, quem sobrou? X ao quadrado menos 4. Entenderam? Então perceba que você não vai ter esse trabalho todo quando você aplicar a regra diretamente. Então você tem aqui no caso o produto da soma pela diferença. Vamos ver mais outro. Vamos supor 2x mais 5 que multiplica 2x menos 5. Não se esqueça que os termos têm que ser iguais. Por exemplo, o primeiro termo aqui tem que ser 2x. O primeiro aqui também tem que ser 2x. O segundo termo aqui é 5 e o segundo aqui é 5. Professor, não é menos 5, não. Aqui o sinal é mais, aqui o sinal tem que ser menos, entendeu? Se aqui for mais, não é o produto da soma pela diferença. Aqui é o quadrado de dois termos. Se aqui também for menos, vai ser o quadrado da diferença de dois termos. Os sinais precisam ser diferentes, mas os termos têm que ser iguais. Tipo, quem é o primeiro termo aqui? É 2x. Quem é o segundo termo aqui? É 5. Quem é o primeiro termo aqui é 2x e quem é o segundo termo é 5. Então você pode aplicar direto, ó. Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro termo? 2x, então 2x ao quadrado.
menos o quadrado do segundo, que é 5, fica x, fica 5 ao quadrado, entenderam? Aí você tira 2x ao quadrado, vai dar quanto? 2x vezes 2x, é 4x ao quadrado, menos 5 ao quadrado, gente, vai dar 25, ó. Então, 2x mais 5, que multiplica 2x menos 5, isso daqui vai dar 4x ao quadrado menos 25, entenderam? Aplicando a regrinha direto. Vocês podem fazer, mais uma vez, pela propriedade distributiva. Não tem problema, ó. Se você quiser, você pode multiplicar, ó, esse vezes esse vezes esse. O 5 vezes 2x, depois o 5 vezes o menos 5. Tu aplica a propriedade distributiva, o resultado é o mesmo. Certo, gente? Então, esse era o quadrado da diferença de dois termos. Se vocês quiserem anotar o produto da soma de dois termos, melhor dizendo. Se vocês quiserem anotar, anotem aí. O produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Anotem aí. O produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Entenderam? Anotem isso daí que vocês vão utilizar demais, certo? Então, se você tiver sempre o produto da soma pela diferença, sempre vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Agora, pessoal, só uma outra observação também, quando for ao cubo, nós vamos ver o cubo da soma e o cubo da diferença, tá bom? Essas para a gente encerrar esse conteúdo de produtos notáveis. Tem o cubo da soma. O cubo da soma é quando você tem A mais B a terceira e quando você tem aqui o cubo da diferença. Quando você tem aqui no caso, ó, A menos B a terceira. Então, o cubo da soma eu já vou colocar direto. Por quê? Porque ele é mais complicado. Então, eu já vou colocar a fórmula direto para vocês. Como é que vocês irão fazer para poder vocês aplicarem só nos exemplos. Então, gente, quando for o cubo da soma, isso daqui vai ser o cubo do primeiro termo, certo? Mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do terceiro, ó. É isso aqui que é o cubo da soma de dois termos, entenderam? Se eu for fazer pela propriedade distributiva, vai dar mais trabalho ainda, entendeu? Vai me dar mais trabalho. Vou colocar aqui um exemplo, por exemplo, ó. Você quer calcular x mais 2 elevado à terceira. Olha aí, ó, ao cubo. Então, você sabe que o teu primeiro termo é o x e teu segundo termo é o 2. Então, como é que fica aqui, gente? Vai dar o cubo do primeiro, então x à terceira, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, vezes o segundo, que é 2, mais 3 vezes o primeiro, que é x, vezes o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado, mais o cubo do segundo, que é 2 ao cubo. Ó como é que fica. Então fica assim, ó, x à terceira mais 3 vezes 2 aqui, eu multiplico, vai dar 6x ao quadrado, ó. Aí mais 3, aqui dá 4, gente, porque dá 2 ao quadrado. Não se esqueçam de tirar isso daqui, ó. 2 ao quadrado vai dar 4. Aí 4 vezes 3 vai dar 12. Mais 12x, certo? Mais 2 elevado à terceira dá 8. Então, ajeitando aqui, gente, ó, essa resposta vai ter x à terceira, mais 6x ao quadrado, mais 12x mais 8, ó. Essa é a resposta, entenderam? Então, percebam que dá x à terceira, mais 6x ao quadrado, mais 12x mais 8, certo? Vocês é bom aplicar, ó, diretamente isso daqui, ó. Quando vocês estão vendo A e B aqui, não se esqueçam que A sempre é o primeiro termo e B é meu segundo termo, tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Então, quando for também o cubo da diferença, eu vou colocar direto quando for o cubo. Dá o cubo do primeiro termo
menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do terceiro. Olha aí, ó, menos o cubo do terceiro. Vamos fazer um exemplo agora também. Vamos supor que seja x menos 3 ao cubo, ó. Aqui o x é o meu primeiro termo e o 3 é o meu segundo termo. Então como é que fica, pessoal? Vai ficar aqui, ó, x ao cubo menos 3 vezes x ao quadrado. Quem é o segundo termo? É 3. Mais 3 vezes x vezes 3 ao quadrado. Menos o segundo ao cubo. Quem é o segundo? É 3. Então fica 3 ao cubo. Tá? Então dá x à terceira. Aqui, ó, menos 3 vezes 3 vai dar menos 9x ao quadrado. Não se esqueça de tirar essa potência aqui, ó. 3 ao quadrado vai dar 9. Aí esse 9 você multiplica com 3. Vai dar mais 27x e menos, tira o cubo aqui, ó. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Essa é a resposta, gente, ó. Professor, dá para fazer pela propriedade distributiva? Dá, mas só que vai dar mais trabalho ainda. É melhor vocês aprenderem logo isso daqui, ó. Então, anotem aí, gente, por favor. Quando for o cubo da soma é o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo termo mais o cubo do segundo termo. Anota isso daí. E quando for o cubo da diferença vai ser o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, certo? É só vocês verificarem seguir por isso daqui que vai dar certinho, tá bom? Eu vou deixar também mais uma vez como a página aí para vocês. Anotem aí para vocês fazerem também, página 95, página 97 e página 98. Essas 3 páginas aí, ó. 95, 97 e 98. Então, gente, bons estudos. Nós terminamos produtos notáveis. Na próxima aula nós vamos ver fatoração de polinômios. E nós já vamos terminar o livro 2 para ir para o livro 3. Tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus.